Bem-vindos, meus amores, ao consultório de família. Que bom ter você aqui mais uma vez. Posso ler um texto da Palavra de Deus com você? Está no livro de Joel, no capítulo 2. É uma promessa linda e eu quero te lembrar dessa promessa para você crer no que Deus tem para você, para sua família, para os seus filhos. Diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Não sei se é o seu caso, mas é de muitas pessoas, é de muita preocupação com seus filhos, com as crianças, os adolescentes, os jovens. E muitas vezes temos repetido ou ouço dizer assim: está perdida essa geração. Não diga tal coisa. O Senhor tem promessa para os nossos filhos e nós precisamos dar voz àquilo que o Espírito Santo tem feito na vida de muitas crianças, de muitos adolescentes e jovens, que ao longo do tempo têm entregue a vida a Jesus Cristo e assim continuará. E nos últimos dias, especialmente, essa é a promessa para mim, para você, para os nossos filhos. É para todas as idades, para os mais velhos, para os mais novinhos. O Espírito Santo está agindo. Deus não está morto. Quero convidar você a ficar comigo hoje no programa e ouvir duas vozes muito jovens que podem contar de um momento de decisão, de um momento de uma experiência, de uma maneira muito simples, mas real, profunda. Uma decisão de servir a Deus, de amar a Deus, atraída pelo amor maior do Senhor. Fica aqui com a gente no consultório, esse lugar em que eu quero sempre trazer a você esperança e confiança. Deus tem cuidado da nossa família. Pode parecer que está perdido, não tem jeito, meus filhos não voltarão para o Senhor, meus filhos não se entregarão a Jesus. Espera, confia, põe os teus joelhos no chão, pai, mãe, espera, confia, Deus proverá. Vamos então, começando aqui com quem está comigo bem de pertinho. Ellen Carvalho, seja muito bem-vinda. Ellen é estudante de medicina e vem participar do programa aqui com a gente hoje, contando um pouquinho da sua experiência. Bem-vinda. Muito obrigada, Darleide. É um privilégio estar aqui com todos vocês. A Ellen, ela estuda medicina na Universidade Adventista da Argentina, UAP, e aproveitando aqui uns dias de férias, vem conversar com a gente. Obrigada. Acompanhada da Ana Baesso, ela é engenheira e veio aqui com a gente também contar da sua história. Quero ouvir essas duas meninas, lembrando de muitos outros jovens que têm tantos testemunhos, tantas coisas bonitas para contar com Deus aqui para a gente. Bem-vinda, Ana Baesso, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Darleide. É um prazer estar aqui. Ana Baesso, ela é mineirinha, mas mora no Rio de Janeiro, então já tem assim todo o jeitinho de carioca, que ama aquele lugar. Foi lá que eu a conheci. Bem-vinda, viu, meu amor? Obrigada. Eu sei que para duas meninas não é tão fácil assim vir e falar diante das câmeras. A Ellen, no primeiro dia que eu falei com ela, ela ficou assim: ai, meu Deus, eu vou por Jesus. Ellen, o que você tem vivido com Deus nos últimos tempos? Hoje você tem 20 anos de idade. O que você diz da sua experiência de fé? Como ela se deu na sua vida? Olha, Darleide, eu nasci na igreja e por muitos anos, agora eu tenho 20, né? Mas por muitos anos eu estive no piloto automático. E eu fazia meu devocional pela manhã e eu continuava o dia. E no período de férias eu sempre fiz missão e eu tinha aquele ápice de estar com Jesus na missão. Aí eu voltava para os meus afazeres, no internato, enfim. E foi acontecendo assim, e até que um momento, mais precisamente ano passado, eu comecei a sentir uma angústia no meu coração. Eu comecei a perceber que eu estava em um ciclo vicioso muito forte. Aquela coisa da montanha-russa na sua vida cristã, eu sempre estava lá embaixo. Eu não entendia por quê. Nossa, mas já não está suficiente eu fazer meu devocional pela manhã? O que está acontecendo? E aí eu começava a passar os dias, passei os dias, e várias coisas estavam me prendendo no passado. Várias coisas. Por exemplo? Amizades, relacionamentos. Eu não conseguia sair de um relacionamento, por exemplo. O meu coração estava muito preso. E eu sentia muita culpa. E eu sabia que tudo que estava acontecendo na minha vida não era o plano de Jesus. Eu nasci tendo os meus pais bem pertinho de mim. O meu pai me ensinando o que era certo, o que era errado.
E eu tinha noção de que aquele sonho de criança, de um casamento, de uma vida santa, uma vida pura, isso que era o correto. Como eu queria viver uma vida inteira num casamento feliz, sendo que eu não estava buscando isso, sabe? E eu comecei a perceber que eu estava naquele ciclo, eu não conseguia sair, estava presa em uma pessoa. E aquilo me angustiava muito. Até que o momento, nessa angústia inteira, começou a afetar outras áreas da minha vida, começou a afetar os meus estudos, e isso tudo estava acontecendo na Argentina. Mas já havia começado desde o ensino médio. Eu fiz o ensino médio no IASP, lá em Hortolândia, né, o NASP. E ano passado, então, eu estava nessa angústia e eu orava a Jesus, mas passava o dia e eu fazia as outras coisas, os meus afazeres, estudos, enfim. E eu acabava esquecendo, né? Chegava à noite, dormia e não tinha aquela vontade. Eu acordava cedo, estava no automático, beleza, vou ler a Bíblia, vou estudar a lição. E era isso. E eu vi que minha vida inteira, a questão do meu corpo, alimentação, tudo estava acabando. Acabando. Minha ansiedade, estresse, tudo. E eu cheguei na casa de uma amiga e eu fui conversar com ela. E aí eu estava falando para ela, nossa, eu tenho vontade de mudar. E a primeira coisa que eu tinha falado para ela é essa questão da alimentação. Porque eu queria mudar, eu estava vendo que no comedor, que a gente fala lá na UAP, no refeitório, tinha muita coisa para comer, eu estava comendo demais, despejando tudo, a minha ansiedade naquele prato de comida. E eu falei, eu preciso mudar. E aí eu falei, conversando com ela já tinha um tipo de alimentação, só que tudo que ela falava para mim, olha, Ellen, por que você não tenta isso? Olha os motivos. E aí ela me contava os motivos dela. E aí nada me convencia, nada me convencia. Os animaizinhos, umas coisas assim, me chocavam muito, eu não quero entrar muito nisso, né? Me chocavam muito, mas não era suficiente. Eu sabia que se eu me alimentasse melhor, eu poderia ter um rendimento melhor nos estudos. Se eu fizesse isso, nossa, eu teria uma saúde melhor, a estética, né? Eu ficaria mais bonita e tudo mais. Mas nada te convencia? Nada me convencia. E eu tentava cada vez mais, todo mundo me falava alguma coisa, eu falava, ai, não. E aí uma menina chegou para mim e ela falou assim, Ellen, eu vou te indicar um livro, e você promete que você vai ler ele inteiro? Aí eu falei assim, sim, eu vou ler. Aí na minha cabeça eu fiquei pensando, né, nossa, que livro que é esse? Eu comecei a pensar em nutricionistas incríveis. Eu comecei a pensar em pessoas famosas do Instagram. Eu comecei, nossa, de quem que será o livro? Aí ela me entregou o livro. Quando eu vi a capa daquele livro, eu fiquei chocada. Estava escrito assim, Conselhos sobre o regime alimentar, da Ellen White. Aí eu não acredito. Ellen White? Não, meu pai é pastor. Não é possível. Eu conheço Ellen White. Esse livro, não é possível. E fui lá eu ler o livro. Aceitou o desafio? Aceitei o desafio. Grosso, grande, em espanhol. Eu falei, bom, agora eu vou ler, né? Falei que... Então, daqui a pouquinho, a Ellen vai continuar contando o que acontece após a leitura desse livro, se ela foi convencida ou não, porque agora eu quero ouvir também um pouquinho da história da Ana. É uma história diferente, obviamente, são duas meninas com histórias diferentes, mas caminhando numa única direção, Jesus. Esse consultório de família tem a intenção de fazer pais e filhos considerarem que há um plano de Deus para esse tempo, para essa juventude, para os nossos filhos, antes que Jesus Cristo volte. O Espírito Santo tomará nossos filhos, tomará a nós para o cumprimento da missão, para anunciar a Jesus. E isso precisa ser visto primeiro dentro de casa. E é necessário dizer, ou me sinto assim, ser necessário dizer, que foi esse ano que Deus começou a me mostrar jovens, depois que eu comecei a orar e dizendo assim, onde estão os jovens avivados da igreja? Onde estão os jovens avivados da igreja? Onde estão? Onde estão? E o Senhor me levou até a Argentina e conheci a Ellen no último dia que nós conversamos ali. E que foi uma experiência linda e eu pude conhecer muitos jovens buscando avivamento, muitos jovens se entregando. Foi uma experiência linda estar com vocês ali na UAP. Volto para o Brasil, tenho outras experiências e conheço mais pessoas e acabo conhecendo também a Ana, entre outros.
E eu disse um dia assim a Ana, vamos contar isso? Porque Deus me falou em abril deste ano na palavra. Fale, não te cales. Mas não é só eu falar, eu dar voz aos mais jovens, aos meninos e às meninas, que possam ser inspiração para outros que estão também perdidos, ansiosos, infelizes, cansados e buscando muitas vezes no Instagram, buscando nos influencers, buscando em tantos lugares. E aí vem Deus e chama para o lugar onde Ele quer que esteja, os seus pés e a sua graça. É maravilhosa. E a Ana tem um encontro assim muito especial com Deus aos 14 anos. Vamos voltar no tempo? Vamos Me voltar. conta daquele momento, Aninha. Então, eu cresci na igreja adventista, eu sou adventista de berço, só que eu morava em uma cidadezinha muito pequenininha, na zona da Mata Mineira, de 3.000 habitantes, então a única presença adventista ali éramos eu, minha mãe e meu irmão. Meu pai não é adventista, ele é católico praticante, e eu cresci tendo a influência dessas duas religiões na minha casa. E aos 14 anos, assim, eu me batizei na igreja, minha mãe foi uma influência muito grande, então ela fazia estudo comigo, ela estudava a lição da escola sabatina, e eu batizei e fui seguindo a rota adventista ali no piloto automático. Geralmente é no piloto automático, né? Exatamente. E aos 14 anos, minha tia Débora, ela falou assim, Ana, vamos em um congresso do Ministério da Mulher, da associação, você vai gostar, é um hotel muito incrível, menina, ela estava tentando me convencer. Você vai gostar e tem palestras ótimas e vamos comigo, vai ser um presente de 15 anos. Falei, vamos, tia. E eu falei, fui para o congresso pensando, vou chegar lá, vou assistir a palestra de sábado, sexta-noite, sábado depois do almoço, vou dar um perdido na minha tia e vou aproveitar o hotel. E aí eu cheguei na sexta-feira à noite e uma palestrante da Novo Tempo... Eu não vou dizer quem é. Pois é, atendia pelo nome de Darleide, eu não sabia o que era Novo Tempo. A minha cidade era muito pequena, não tinha TV aberta, enfim. Eu não tinha esse contato com a igreja. Nós íamos à igreja de 21 em 21 dias aos sábados. Então, igreja era uma coisa longe da minha vida, era esporádico. A minha vivência com Cristo era dentro de casa com a minha mãe e meu irmão. E nesse congresso, você começou a falar sobre família. Eu era uma menina de 14 anos, era um congresso para mulheres, não era para uma menina. Mulheres adultas, jovens adultas, né? Exatamente. Então, eu comecei foi a primeira vez que eu vi alguém falando de família de um jeito diferente. E o Espírito Santo tocou ali comigo. Na verdade, foi uma virada de chave, né? Uns 180 graus na minha vida com Deus, porque... Quando você começou a falar sobre família, sobre o plano de Deus, sobre o que aquelas mulheres ali deveriam ser para os maridos, para dentro de casa, para os seus filhos, eu não sei como que esse assunto tocou uma menina de 14 anos. De verdade, até hoje eu não entendo. Mas isso me encheu do Espírito Santo. Então, ali eu sentei na sexta-feira à noite para te ouvir e eu só levantei no domingo. E eu voltei para casa cheia do Espírito, cheia. Eu queria contar aquilo para todo mundo. Eu tinha sede do que eu tinha ouvido ali pela primeira vez de uma maneira diferente. E foi tão forte, que quando eu cheguei em casa, eu tinha fome de Bíblia, né? Você fala muito isso no seu testemunho e eu me identifico muito, porque eu tinha fome de Bíblia e fome de igreja também, fome de convívio com outras meninas, outros jovens da minha idade que praticavam da mesma fé. E eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ler o Espírito de Profecia, muito novinha, assistia os programas da Novo Tempo no YouTube, e eu queria, todos os dias eu estava imergida naquilo ali. E para mim foi muito difícil, porque eu continuei longe do convívio da igreja, era só eu tendo esse avivamento dentro de casa, depois desse congresso, mas era só eu. Né? Então, foi complicado, mas ao mesmo tempo eu sentia Deus falando comigo o tempo inteiro e eu não entendia. Eu comecei a me sentir diferente de todo mundo, porque minhas amizades não eram da igreja. Eu não tinha uma amiga adventista que pudesse falar quem é Ellen White. Não tinha com quem conviver e falar. Então, era só a minha mãe e o meu irmão um pouco mais jovem. Ele também no mesmo contexto de não ter amigos adventistas, então acabou que ele saiu da igreja por um tempo. E ali eu senti que eu estava sendo diferente. Eu estava vivendo um momento diferente do meu irmão. E a minha mãe, ela via, mas às vezes ela não compreendia a minha sede, né, a minha vontade.
E eu fui vivendo esse processo de ter esse avivamento sozinha por um tempo até eu chegar à faculdade. Uau, e aí pensar que isso acontece aos 14 anos, numa idade assim tão difícil para muitas meninas e meninos também. E você numa cidade pequena, onde você não tinha uma igreja forte com outros jovens, com outros adolescentes, porque não tinha igreja ali. A cada 21 dias vocês... Por que a cada 21 dias? Era por causa das dificuldades. A igreja que a gente frequentava era a Central de Muriaé, mais ou menos 40 quilômetros da minha cidade. De onde você está. Então, era por questões financeiras, por causa das dificuldades. Então, nós íamos à igreja nesse período. O que assim, eu penso daqui, entre tantas pérolas que certamente o Espírito de Deus vai fazendo a gente considerar, de pensar disso aqui para você que está numa cidade pequena, talvez não tenha uma igreja forte. Quantas vezes eu ouço pais dizerem assim, aqui não tem amigos para os meus filhos, aqui não tem amigos para as minhas crianças, é uma igreja com dificuldades. Outros dizem assim, aqui a igreja só tem velhos, não tem jovens. Mas quando o Espírito Santo atua, quando há uma fome de encontro com Deus, e é nisso que eu gostaria que você firmasse a sua fé, pai e mãe, e orasse por isso, que independente do contexto, independente de ter ou não ter pessoas que se somem, é claro que faz diferença, é claro que é muito bem-vindo, mas nada é substituto ou maior do que esse avivamento ser de dentro para fora, independente das circunstâncias, independente da idade. Eu tenho visto e eu vou fazer outros programas aqui com crianças avivadas, crianças que têm assim uma fé tão viva. Toda criança demonstra fé muito viva, mas o que Deus tem feito já usando crianças nesses dias de agora. Eu ainda quero ler com você daqui a pouquinho um texto para ainda fortalecer isso que eu estou te dizendo agora. Você volta a um outro encontro de mulheres adultas no ano seguinte, quando você tinha 15 anos. Volto. Como foi ali? Ali eu já estava avivada. É. E aí era a mesma pregadora. E Deus é um Deus de detalhes, né? Deus é cuidadoso. E é como se eu tivesse tido uma segunda injeção. Eu tive a primeira, foi a virada de chave na minha vida, mas esse segundo encontro eu estava mais preparada e eu comecei a tomar decisões na minha vida pessoal. Então, agora eu já era uma menina, uma moça de 15 anos, em que já estava pensando em relacionamento, em como que seria a minha vida dali em diante. Eu já queria uma família nos moldes da igreja. E nesse encontro eu aproveitei um pouco mais, com certeza, as mensagens ali, só que ali eu tomei uma decisão com Deus sobre relacionamento. Então, eu queria viver o propósito de Deus na minha vida, para a minha família. Eu queria ter o que a Ellen teve dentro de casa, eu queria ter dentro da minha casa. Então, esse segundo encontro foi um momento de entregar minha vida a Deus e pedir que Ele me guiasse por onde quer que eu fosse e colocasse pessoas ao meu redor que fosse edificar, porque eu estava sentindo falta disso. E eu queria ter forças para poder tomar essas decisões, porque é o que você falou, você está sozinha. Então, você se posicionar, você é ainda muito menina, né? Se posicionar com relação a relacionamento. Não quero. Não é o que eu quero para a minha vida, eu quero isso. Nossa, mas você é muito jovem para pensar nisso. Não sou jovem, eu só tinha um objetivo e eu tinha o que eu queria. Sabia o que você queria. Exato. 15 anos de idade, 14 anos começa um avivamento. 15 anos a confirmação. A partir de então, Ellen chega agora aos 26 anos, já fazendo doutorado, daqui a pouco é uma doutora. E nesse percurso todo, você se perdeu em algum momento até aqui? Não fale agora. Vou voltar ali para ouvir a história da Ellen, porque a gente vai fazendo esse movimento para ir costurando. E eu espero que, acima de tudo, o Espírito Santo esteja comunicando o que é principal aqui. Testemunho de duas moças, que poderia ter muito mais aqui, porque há muitos outros jovens, adolescentes, crianças. Mas hoje é a vez de ouvir vocês. Ellen, você leu aquele livro, Conselhos sobre Regime Alimentar? Eu li.
E cada vez que eu ia lendo, eu ficava chocada em como a alimentação, ela tem tudo a ver com a sua vida espiritual. Que aquela constância que eu queria, aquele momento com Jesus de fazer tudo por amor e viver para o reino, tinha a ver também com as escolhas que eu fazia todos os dias, com o meu domínio próprio, com a minha temperança. E quando eu li um textinho que Ellen White fala ali, que quando houver realmente uma mudança grandiosa na tua vida, na questão da alimentação e tudo mais, vai haver uma mudança drástica no seu relacionamento com Jesus. Quando eu vi isso, foi assim, ok, Jesus. E algo que eu não imaginava aconteceu. Ele foi tirando as vontades que eu tinha e foi me dando possibilidades gigantescas de mudar o jeito que eu via a alimentação. E eu fui mudando de pouquinho em pouquinho. E o que eu menos esperava foi que exatamente isso. Quando eu mudei, Jesus ele foi me mostrando outras coisas, ele foi me dando luz para outras partes da minha vida. E eu fui tendo o que eu sempre quis, a paz que é dele. E assim aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a ter vontade de ler todos os livros. Eu queria passar 5 horas fazendo o devocional de manhã. E eu queria ter aquela paz de manhãzinha, da madrugada. Eu queria ter por todo o dia. E aí eu comecei a ver que, na verdade, eu queria que o que eu escutasse me influenciasse para perto de Jesus. Então eu comecei a transformar as músicas que eu escutava, as coisas que eu queria assistir. E Jesus foi me mostrando várias coisas, a luz, foi me mostrando pessoas no Instagram. Eu conheci a tua conta no Instagram e comecei a ver o que você postava lá. E eu falei, caraca, eu quero ter essa vontade de falar de Jesus. Eu quero falar de Jesus com ousadia também. E foi assim. Eu comecei a querer ver mais, eu comecei a ver a questão do sábado, a maneira como a gente deve guardar o sábado, que deve ser prazerosa, sabe? E querer ter esse momento de 24 horas por toda a semana. Ellen, você sendo filha de adventistas desde sempre, seu pai é pastor, sim, e você vai ter esse encontro noutro país, numa universidade, fazendo medicina, que é um curso muito exigente de tempo de estudo, exige muita entrega para fazer um curso de medicina. E aí, num contexto bem diferente do da Ana, onde não tinha família, não tinha amigos, igreja perto, enfim, você está ali cercada de jovens, porque dentro da universidade tem igreja, tem muitos jovens vindo de tantos lugares. Como é que foi a tua relação nesse ambiente? Teus amigos entendem? Você guardou silêncio? Você conta depois? Ou eles percebem? Como é que você então passa com ousadia a se expressar segundo a sua fé? Nesse começo, eu estava tão confusa porque eu estava enxergando tanta coisa que eu não fazia ideia naquela época eu tinha 19 anos, por 19 anos, que eu não sabia com quem conversar. Porque era algo muito novo. A maioria das pessoas ali também não sabiam sobre todas aquelas questões. A questão de música, enfim, sobre tantas coisas. O vestuário, né, um pouquinho depois. E tinha uma amiga em especial que ela entendia. E ela não falava nada antes. E depois, quando eu comecei a conversar com ela, ela me disse que ela já entendia sobre isso, ela já tinha recebido aquela luz. E aí ela começou a conversar sobre esse assunto, mas eu fiquei quietinha para as outras pessoas, sabe? Eu vi a Ana confirmando, assim, ela rindo agora. Isso aconteceu com você também em algum momento? Assim, eu preciso de alguém para compartilhar, mas eles não vão me entender. Isso acontecia o tempo inteiro. Não tinha. Eu queria uma Ellen comigo, mas eu não tinha. Isso vai acontecer agora, quando eu me mudei para o Rio para fazer mestrado. E aí eu falo isso para as meninas, né? Quando eu encontrei as meninas eu lembro que a gente foi para casa de uma das minhas amigas e a gente começou a conversar sobre conselhos sobre regime alimentar. E aí eu falei, gente, é isso, vocês são respostas de orações, porque quando eu iniciei o mestrado, antes de iniciar, eu pedi que Deus me colocasse em um lugar onde eu pudesse fazer parte da igreja e aonde eu pudesse ter contato com mais jovens que falassem a mesma língua que eu. Eu tinha necessidade. Isso era uma necessidade minha e Deus sabia, né?
E aí, quando eu encontrei as meninas, eu agradeci, eu falei, gente, vocês são respostas de orações, por estar falando a mesma língua que eu, porque é difícil. É difícil, muito difícil. Olha, é difícil porque são aspectos da vida que muitas vezes são os mais difíceis de você se permitir mudar quanto a eles, né? O apetite, o vestuário, a forma de pensar louvor, a forma de, como adventistas do sétimo dia que nós somos, a forma de guardar o sábado. E eu lembro de você chorando, dizendo para mim lá no nosso encontro, Deus me mostrou como guardar o sábado. E alguém que não entende vai dizer, mas criatura, você sempre foi guardadora do sábado? Não! Então são descobertas espirituais que aí se aplica o que a palavra de Deus diz assim, né? Os que são espirituais só são entendidos espiritualmente. Então, não adianta muito ir além. Nós vamos voltar aqui. Esse programa vai ser curto demais para ouvir essas meninas, mas deixa eu lembrar a você, pai e mãe, vamos cooperar, vamos nos envolver. Eu lembro das meninas dizendo aqui, a Ana, que a sua mãe a ajudava bastante, fazendo devocional, a Ellen, junto aos seus pais. Mas é claro que vai chegar a hora que não é mais o pai e a mãe fazendo junto com os filhos, vai ser a hora do encontro do seu filho com Jesus. O seu tempo do seu filho com Jesus é que vai fazer a diferença, porque ele vai andar com seus próprios pés, caminhando ao lado de Jesus Cristo. Mas enquanto filho, sob nossa responsabilidade, vamos cooperar. Eu ofereço para você o guia de estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter. Pais Preparados, Filhos de Caráter, foi que eu escrevi junto com a equipe da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, para ser um material de apoio no cuidado com a educação dos seus filhos. Aqui a gente fala sobre castigar ou não castigar. Como é que se dá isso pela luz da palavra de Deus? Como é que deve ser manifesta a autoridade dos pais? Como deve ser o cuidado da saúde emocional dos pais para também serem coluna forte para os filhos? O que dizer sobre a sexualidade dos filhos, o que dizer sobre tantos outros temas que eu considero serem fundamentais para a nossa construção em família e depois entregar filhos preparados. Pais preparados preparam filhos para a vida. Entre em contato com a gente. Tem QR Code hoje, produção. Faz o seguinte, abre a tua câmera, direciona para esse quadradinho cheio de desenhinhos aí, chamado QR Code, você vai direcionar. Automaticamente vai abrir um link para o site onde você já pode preencher e pedir o seu guia de estudo, tá bom? Vai ser facinho, facinho. Direciona aí. Mas, Darlide, quero diferente. Pode ser o telefone? Pode ser o WhatsApp, mas aqui é facinho demais. Todo mundo tem um telefone aí na mão, não tem? Esse é especial. Dica, dirige aí para o QR Code, vai cair no nosso site, preenche, você vai receber em casa de presente, não precisa pagar nada por isso. A Novo Tempo e os Anjos da Esperança já providenciaram tudo, só basta você pedir. Pais preparados, filhos de caráter, direciona aí, vai, agora, isso, eu vou chamar o intervalo, então você não vai perder nada se agora direcionar e aí recebe em casa direitinho, tá bom, meus amores? Um beijo e até já com mais consultório de família. Meus amores, hoje nós estamos lançando uma campanha muito especial. É uma campanha para que mais pessoas estudem a Bíblia, nada melhor. Pessoas que estudem a Bíblia usando a ferramenta WhatsApp. E pelo WhatsApp, nós vamos trabalhar o estudo da Bíblia de maneira muito dinâmica, com uma experiência da inteligência virtual chamada Esperança. É como se fosse assim, um robozinho chamado Esperança. Com apenas R$4, uma pessoa terá acesso a mais de 2 estudos bíblicos. Atualmente, nós estamos alcançando diariamente 10 mil pessoas que estudam a Bíblia pelo WhatsApp. Mas com suas doações, nós queremos dobrar esse número para 20 mil. 20 mil pessoas. É nossa meta, é o nosso objetivo chegar lá. 20 mil pessoas estudando a Bíblia diariamente. Compartilhe a Bíblia a qualquer hora, em qualquer lugar, espalhando esperança junto à missão. Como é que faz? Você contribui para a tecnologia do bem. Manda uma mensagem para o 0 Operadora 12 98176 6630. 12 98176 6630. R$4 já é
um valor que corresponde a apoiar a que mais um esteja estudando a Bíblia. Então, digamos que você doa R$20. Vou fazer uma doação de R$20. Vou ser um anjo da esperança doando R$20. Nós teremos aí mais pessoas estudando a Bíblia. Isso possivelmente não vai fazer diferença no seu orçamento. Se você o fizer, mais pessoas, porém, terão conhecimento da palavra de Deus. Darleide, como eu faço? Bom, você pode ligar para o 12 981 76 6630 ou mandar um Pix já direto para a gente. Quero ser um anjo da esperança, já vou fazer isso via Pix, anjos@novotempo.com. É a chave Pix, anjos@novotempo.com. Com a sua doação, nós estaremos juntos nessa jornada para estudar a Bíblia em qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos juntos? Então, nós esperamos você aqui para ser parceiro nosso como anjo da esperança. E nós vamos continuando aqui no consultório, ouvindo o testemunho de duas meninas que foram escolhidas para estar aqui hoje comigo e com você. Eu espero que seja uma inspiração, que te traga esperança e confiança naquilo que o Espírito Santo faz. Eu separei aqui um texto que está no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes. Nas cenas finais da história deste mundo, muitas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e com poder. Foi-lhes ensinado o temor do Senhor, e o coração se lhes abrandou por um estudo da Bíblia cuidadoso, e acompanhado de oração. No próximo futuro, muitas crianças, muitos jovens, serão revestidos do Espírito Santo e farão na proclamação da verdade ao mundo uma obra que naquela ocasião não pode bem ser feita pelos membros mais idosos das igrejas. Chegará o momento em que nós, os de mais idade, não teremos a mesma condição que têm as crianças e os jovens para empreender aquilo que o Espírito Santo deseja neste tempo, para que a igreja testemunhe do poder de Deus. Crianças, adolescentes, jovens, é tempo de serem cheios do Espírito Santo. Esse tempo é urgente e pede que os nossos filhos sejam batizados pelo Espírito Santo. Mas você pode dizer, o que eu vou fazer? Não tem um botão para apertar, não tem como colocar esse menino o dia inteiro. Ele não quer ler a Bíblia, Darleide, ele não quer. O Espírito Santo está produzindo fome e sede da palavra de Deus. O Espírito Santo está trabalhando junto aos nossos filhos, porque muitas vezes as nossas palavras chegam até ao ouvido dos nossos filhos, mas o poder do Espírito, a palavra de Deus, tem poder para chegar aos ouvidos espirituais, ser profundamente recebido na alma. Confie nisso. Ore, interceda. O Espírito Santo está se derramando sobre crianças e jovens na Igreja de Deus. Ellen, meu amor, Ana Baesso também, Ellen Carvalho, Ana Baesso, minhas convidadas de hoje, uma estudante de medicina, tem 20 anos de idade. Ana Baesso está terminando vai apresentar a sua tese de doutorado e ela tem sido um testemunho de fidelidade até aqui. Eu volto com você, Aninha. Você foi estudar numa universidade secular. Você se viu ali avivada, amando a Jesus, cercada de outros jovens que nós diríamos não seria uma boa influência. Mas nós cremos que quando nós somos luz, influenciamos ou, de alguma maneira, se não receberem a luz, pelo menos eu não me deixo levar por quem me cerca. Como foi o seu caso? Eu me vi em uma cidade universitária, então era uma cidade que não é uma cidade grande com uma universidade. É uma cidade, é a universidade na cidade. Entendi. É diferente. Então, é uma cidade que oferecia muitas coisas mais acentuadas do que o comum, o usual, né? Então, eu realmente vivi imergida no que o inimigo prepara para o jovem hoje, né? Então, tinha de tudo. Tinha de tudo, o tempo inteiro eu estava ao lado de bebidas, drogas, festas,
companhias que não me proporcionavam o que eu queria. Mas quando você está com o Espírito de Deus dentro de você, é diferente, né? Você começa a ter a responsabilidade da escolha. E você sabe o que você tem que escolher. É diferente. Então, eu vi muitas vezes me escolhendo opções erradas e eu me arrependia, mas muitas das vezes eu via o Espírito de Deus falando aqui: não, isso não vai, não esteja lá, não é para você. E você obedecia? E obedecia, exatamente. Eu acho que muito do meu relacionamento com Deus, mas não foi um processo fácil, né? Tinha muita influência do mundo durante o meu período de faculdade. Não só o meu período de faculdade, como lá na minha cidade também, né? Mas Deus esteve o tempo inteiro cuidando de mim. Deus é um Deus de detalhes. Eu fui para essa cidadezinha, Ele me colocou morando numa rua, 10 casas de um casal de anciãos da igreja. E como eu te falei, eu tinha fome de igreja. Então esse casal de anciãos, eles me levavam toda quarta-feira para a igreja. E isso, querendo ou não, era algo que me prendia, né? Então Deus foi cuidando dos detalhes para que eu pudesse passar por esse momento, tomando as minhas escolhas e entendesse ali o que era correto, o que não era. Deus vai cuidando dos detalhes. Em algum momento, a Ellen falou de uma montanha-russa, altos e baixos, altos e baixos. Como que você vivenciava? Tinha esse tempo também que você muitas vezes estava muito fraquinha espiritualmente? Como foi a tua experiência nesse sentido? Tive vários momentos, né? Acho que a vida cristã é essa montanha-russa. Você nem sempre está lá em cima. Só que quando eu estava embaixo, eu nunca deixei de ter um relacionamento com Deus. Eu acho que isso é um primordial, assim. Por mais que você estava falando com pais, né? Então, se você é pai e mãe e você colocou isso no coração do filho, eu acho que essa rotina diária, o seu filho vai sentir falta. Então, esse relacionamento, por mais que em alguns momentos ele estava distante, né? Eu ainda continuava, insistia. Era uma rotina na minha vida. E essa rotina, ela te traz, Deus te busca, né? Então, quando eu passava pelos vales, eu entendia que tinha alguns momentos que Deus me puxava. Nunca me sentia sozinha. Não estava abandonada, se sentindo perdida? Não. Não, isso não. Ellen, você está aí olhando para ela muito, meio que se reconhecendo, né? Essa experiência de não se ver sozinha, mesmo quando se sente fraca, se sente frágil. Somos nós, a palavra diz que nós somos pó, né? Nós somos frágeis mesmo. E a vida muitas vezes dá pancadas, às vezes traz dúvidas daqui, da colar, mas dúvida quanto à companhia de Deus não pode haver. Jamais. E aí, como é que começaram a perceber a sua diferença? Vamos lá, continuando. Por exemplo, eu sei que o tempo inteiro, assim, você fugia da possibilidade de ser uma pregadora. Porque seu pai pastor, a sua mãe líder junto, vocês pregar nunca. Jamais. Mas Tudo isso aconteceu no finzinho do ano passado. Então, foram acontecendo as coisas e fomos de férias. Eu fui comportar nas férias e tudo mais, e meus pais começaram a perceber a mudança. E quando eu estava, antes de eu voltar para a faculdade, eu passei uma semana num local que tem muito forte a obra médico missionária. E aquilo encheu meu coração de uma maneira, sim, gigantesca. E Jesus, ele foi mostrando a luz de outras coisas, como eu já havia dito. E ele é assim, né? Ele dá luz uma coisa, se você não obedece, ele não vai dar outra. Por que ele vai dar outra, na verdade? Então, ele começou a me mostrar outras coisas. E quando eu cheguei na UAP, eu já havia mudado muito. Ele mudou em mim. Porque quando ele transforma o coração, não tem como, você transborda, é visto. E as meninas, o pessoal que convivia comigo, observou e falou, gente, cadê a Ellen? O que está acontecendo? E aí eu fui contando algumas coisinhas do que havia acontecido e tudo mais, mas eu não entrava tanto nesse assunto. E eu falei sobre a minha experiência para uma inspiração para mim, que é a Carol. Um amorzinho, né? Sim, uma querida. Muito Deixa querida. eu dizer o contexto, mais uma vez, você que está chegando agora. A Ellen faz medicina, estuda medicina na Universidade Adventista da Argentina. E Carol é uma das líderes da comunidade brasileira. uma
também, ela já terminando medicina, Sim. e uma menina avivada com o seu marido, vive um avivamento espiritual há um bom tempo, e quando encontrou a Ellen foi um grande apoio, e isso Total. foi muito bonito de ver ali o apoio que ela tem a você. Eu contei tudo para ela e ela, Ellen, que coisa incrível! E nós estávamos pensando em fazer um fim de semana de saúde e ela me chamou para pregar no sábado. E eu assim, ai meu pai, não. Na minha cabeça, não. Só que naquela mesma semana eu estava falando muito com Jesus, porque eu estava vendo que eu estava recebendo tanta informação que eu não fazia ideia antes e eu estava guardando para mim. E eu falei assim, não é possível. E tudo que eu estava lendo estava falando sobre nós enterrarmos os nossos dons, os nossos talentos. E eu estava lendo Atos dos Apóstolos. E aí eu lia sobre como todas aquelas pessoas tinham um amor pela igreja, um amor pela obra, pelo reino. E eu falei assim, eu aceito o desafio e vou falar. Foi um desafio muito grande para mim, mas foi Jesus que falou, Ele que falou. E eu vi vídeos, eu vi fotos da entrega, de como os jovens se identificaram, de como eles se quebrantaram, porque foi a palavra viva, acompanhada de um testemunho, acompanhada de uma experiência do mover do Espírito Santo ali entre os jovens naquela manhã. E Deus quer usar mais vezes você, continuar usando mais vezes você, cada um com seus dons, cada um no seu tempo, cada um à sua maneira, no sentido de como o Espírito Santo leva cada um a ser um testemunho vivo. E isso é muito, muito precioso de ver. Ellen e Ana, o que vocês se propõem assim para a vida? A Ana, por exemplo, você hoje tem 26 anos, está concluindo o seu doutorado, você é uma engenheira geotécnica, só conheço ela, porque isso é um negócio assim muito... Ela está fazendo um doutorado em... Aí os amigos falam assim, você está fazendo doutorado em pedras, né? E ela não é nada disso. Ou seja, é uma área difícil, uma área que é muito exigente, você já tem uma vida profissional estabilizada, você é uma profissional, trabalha para uma grande empresa, você chega nesse lugar e ser luz no seu ambiente profissional, no seu ambiente acadêmico, é muito desafiador. Como tem sido? A gente sai lá daquele momento da sua meninice, como é que tem sido hoje o teu preparo espiritual? Como é que você faz o seu devocional? Como é a sua entrega diária? A minha entrega é viver os primeiros minutos do meu dia com Deus, né? Mantendo o que a minha mãe colocou em mim lá no início. Então, eu não consigo acordar sem ter o meu momento com Deus. O meu devocional, minha lição da escola sabatina, lendo alguns livros, tentando crescer na maturidade espiritual, porque do mesmo jeito que Deus te coloca nesses ambientes, Ele também exige que você fale, né? Então, se você está ali, você é vitrine, independente de onde você esteja. Um ambiente acadêmico, você se torna uma vitrine mais exposta, porque são pouquíssimos cristãos no meu ambiente. Então, eu convivo com pessoas que são ateus, que não conhecem a Cristo, e muitas vezes eles vão ver Cristo através de mim. E essa responsabilidade eu entendo que seja muito grande. Então, eu preciso estar com Cristo, eu preciso ter o meu devocional, eu preciso ser quem Cristo quer que eu seja. Ele não me deu essa luz lá atrás à toa, Ele não me colocou onde eu estou à toa. Então, esse meu primeiro momento do dia, ele tem que ser assim. Não tem como eu sair de casa se não for. Ele que te leva ao longo do dia. Exato. Você pratica jejuns? Pratico bastante. Eu brinquei com você outro dia, meu jejum é um pouco radical. Geralmente eu jejuo 3 vezes ao mês, 2 vezes ao mês, depende da necessidade. Mas são jejuns que eu fui acostumada, né? Então, é o meu momento que eu sinto a voz do Espírito Santo. Muitos jejuns que eu fiz, eu tive a resposta no final, uma oração final, um verso bíblico, alguém vindo me dizendo alguma coisa. Então, é o momento que eu me esvazio. E muitas vezes eu falo, eu acho que eu tô demais, eu preciso esvaziar. E aí o jejum... Estou cheia de mim, quero ouvir Deus, né? Exatamente. O jejum alcança esse objetivo. Outro dia nós jejuamos juntas, ela no Rio, eu aqui em São Paulo.
E ela disse assim, e de fato ela disse assim, meus jejuns são radicais, de 24 horas só tomando água. Eu disse, estamos juntas, amiga, vamos orar. Deus pede isso em sua palavra, né? Deus aprova que haja esse quebrantamento em todos os sentidos, corpo envolvido no espírito, envolvido na palavra, envolvido tudo para a glória de Deus. E nós vamos aprendendo, é uma jornada, é uma caminhada, a gente chama isso de processo de santificação, processo. Tem pessoas que elas têm um encontro num dia e elas sabem dizer, naquele dia foi o meu encontro, foi a minha conversão. Outros estão caminhando e se convertendo ao longo e eles não saberão dizer qual foi o dia, qual foi a hora. Cada um tem sua experiência com Deus, que seja com Deus. Ellen, tem um aspecto seu que é muito também delicado, eu diria, tanto quanto do apetite. O apetite, eu diria que assim, é a avalanche da nossa experiência. Tocou no apetite, apetite não, deixar as coisinhas que eu gosto. E aí você foi chamada por esse lugar, assim, por esse viés, né? E aí, em outro momento, você também teve luz, quando você recebe aquela luz e obedece, você, em outro momento, teve luz sobre vestuário. Você passou a se vestir com mais cuidado, com mais atenção. Como foi isso para você? Olha, foi muito difícil, porque eu estava acostumada a me vestir de uma maneira totalmente diferente de como eu me visto agora. E eu vi claramente, porque assim, é Jesus que coloca tanto querer quanto efetuar em você. Então, primeiro com o apetite eu falei, não, eu não vou conseguir. Ele coloca o efetuar, foi ele que colocou o querer. E dessa vez, com o vestuário, ele foi me mostrando, eu fui sentindo algo diferente. Primeiro ele coloca um incômodo, né, no teu coração. Você se sente insatisfeito com o que está acontecendo. E ele foi me mostrando que ele gostaria que eu me vestisse de uma maneira mais feminina, que foi assim que ele me criou. Ele gostaria que eu vestisse roupas que representassem a ele, com simplicidade. Simplicidade. Ele gostaria que as pessoas, quando olhassem para mim, elas vissem Jesus, não a Ellen. Porque já não era ela que vivia mais, era ele. Ele gostaria que eu vivesse de uma maneira tranquila, com liberdade de movimento, sem constrangimento. Diz uma mulher incrível que se chama Jusilene, que ela sempre fala sobre isso. E ele começou a me mostrar sobre essas coisas e eu fiquei encantada. Muito, muito, muito difícil. Mas quando... Você mudou o seu guarda-roupa? Mudei totalmente. Totalmente. Eu abri o guarda-roupa e falei assim, Jesus, então como o Senhor quer que eu me vista? Da mesma maneira que eu pegava o prato e falava, Jesus, então o que o Senhor quer que o seu templo que o Senhor me deu, que o Senhor comprou com preço, o que o Senhor quer que eu coma, o que o Senhor quer que eu escute, eu veja, agora, como o Senhor quer que eu me vista? E foi muito difícil. Mas ele foi me mostrando e ele mostra como. Ele sempre mostra como. Você foi em algum momento criticada? Você foi tida como radical? Você foi tida como, quem sabe, bitolada? Chegou nesse ponto ou... Então, no começo, assim, algumas pessoas brincaram e tudo mais, mas nunca foi um modo ofensivo. Legal. Jamais, jamais, jamais. Tenho pessoas muito queridas junto comigo, de verdade. Muito, muito, muito. Agradeço muito a Jesus. Mas... E se te disserem isso? E se te acusarem disso? E se alguém hoje nos ouve e diz assim, que menina radical, não precisa disso, que desnecessário, o que importa é ter Jesus no coração. Como é que você defende a sua fé, como diz a palavra? Olha, eu vou te dizer, Jesus, ele está no coração, mas não existe reavivamento sem reforma. Não existe. Quando ele transforma o teu coração, todo o resto é transformado. Todo o resto. E se alguém me disser, não, mas você leu em algum lugar, você viu em alguém, você está seguindo alguma pessoa que está falando isso, jamais, jamais. Foi o Espírito Santo que falou comigo. Foi somente ele. Eu posso te dizer assim, olha, você pode assistir tal vídeo, você pode ler alguma coisa, mas é o Espírito Santo que faz a obra. Então eu não tenho medo algum de alguém me dizer alguma coisa, sabe? Me ofender, porque não. É com Jesus. E o testemunho é de alguém que, tão jovem, já tão ansiosa, num relacionamento do qual ela não conseguia se desprender, de uma experiência já tão atribulada, não é? Mesmo sendo cristã desde sempre. Hoje o sorriso, a leveza, a graça. Hoje ela está assim,
mais confiante, mas no primeiro dia, quando nós sentamos para conversar, no último dia que eu estava ali na UAP, ela chorava, ela comia e chorava, ela comia e chorava, e a comida já esfriou, ela parou de comer, e ela chorava me contando. É uma alegria, é uma vontade tão grande de compartilhar o que Deus fez na sua vida, né? A Ana, ela é tímida, ela é reservada, e ela diz, quando eu a convidei, ela disse, Darleide, eu vou porque eu não posso dizer não. Ela vem quebrando sua timidez, ela vem quebrando, mas em nenhum momento, pelo menos, não abriu a boca para dizer, não sei. Eu vou, porque eu preciso dizer sim àquele que fez por mim e tem feito até aqui, né? E a Ellen e a Ana têm sido guardadas, protegidas pela graça de Deus. A Ana tem sido um testemunho muito bonito, que para mim foi uma experiência linda conhecê-la quando voltei lá de encontrar vocês. Entre aqueles jovens que eu perguntava, Deus, onde estão os jovens avivados? Onde estão os jovens avivados? E Ele foi me mostrando, e eu faço questão de trazê-las aqui no consultório para ser uma bênção para quem está em casa, para trazer esperança aos pais, para trazer renovo a experiência de muitos jovens que podem olhar vocês, porque, como eu digo, os jovens precisam falar, precisam pregar, precisam testemunhar. Uma coisa sou eu falando, se bem que depois de ter ouvido a história da Ana, eu já digo, Senhor, me leva. Quando eu estive lá na Argentina com os jovens, fui falar para os jovens, foi uma resposta maravilhosa. Então eu vou falar para os jovens. Mas quando eu encontrei a Ana, ela disse assim, eu tinha 14 anos, quando eu ouvi você pregar com ousadia e eu não consegui desgrudar da cadeira, como você falava da palavra, a palavra que transforma, né? E a gente precisa entregar com a força com que a palavra nos move. Eu desejo muito que vocês sejam cada vez mais luz onde estiverem, que preguem com a palavra ou com a vida. Preguem no púlpito ou no escritório, preguem onde estiver, lá no consultório, quando você for uma médica atendendo como missionária, levando Jesus. E eu pediria que vocês, nesses últimos minutinhos, dissessem o que está aí no coraçãozinho. Eu gostaria que olhassem para a câmera, Aninha, olhar para a câmera, você. Pensa em o que você diria ou diz agora a jovens como você, tenham 14 ou outra idade. Eu queria falar, tem um texto bíblico de Josué 1, 8, 9, posso ler? Pode. Que foi como você terminou o primeiro congresso que eu fui. Uau! E ele ficou na minha mente. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto está escrito nele. E porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque eu sou o teu Deus, por onde quer que andares. Eu acho que não importa onde você está, qual o seu contexto, você jovem universitário dentro de uma universidade, você jovem que está trabalhando, está convivendo com pessoas que não praticam a mesma fé, Deus está contigo, né? Não te espante, não temas, não tenha receio de falar dele. Não prenda o que o Espírito Santo está falando com você. Quando ele te tocar ali no seu ouvido, fale isso. Fale, porque Deus, ele está falando, ele está pedindo para você se levantar. Esse é o tempo. Obrigada, meu amor. Que honra ter você aqui. Obrigada. Ellen, temos um minutinho só. O que você me diz, meu amor? O que eu tenho a dizer é que Jesus, ele é incrível. Incrível, incrível, incrível. E esse textinho de Filipenses 1:6 que fala, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um dia nós veremos Jesus. Enquanto ele não está aqui, não chegou, vamos viver segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para todas nós. Lindo. Obrigada, meus amores. Saninha, querida, no meu coração. Ellen, amada, que Deus os abençoe muito. Obrigada a você pela companhia aqui com a gente. O Espírito Santo é presente. Ele está vivo, atuando, trabalhando. Ele não cessa de buscar os filhos amados. Ele não cessa de trabalhar para salvar, para resgatar, para regenerar.
Que Deus abençoe a você, que haja unção do Espírito, que haja poder de Deus na tua casa, na vida dos teus filhos, na sua vida. Que o poder de Deus e a sua graça maravilhosa te abrace e nos preparemos, avivados e reformados, para a volta de Jesus. Não há reavivamento sem reforma. Os dois precisam caminhar juntos. O Espírito Santo reforma a nossa vida. O Espírito regenera a nossa alma. Até a semana que vem. Que Deus te abençoe.